versículo é o 46. Evangelho relatado por Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vai dizer assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porém parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: ele te chama, tenha bom ânimo. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Amém? Até aqui. Vamos fazer a oração. Vai falando com o nosso Deus também aí na sua oração. A Deus falar fortemente no teu coração através da minha vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, nós já te adoramos, já glorificamos o seu santo nome. Agora queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações através da tua poderosa palavra, pois a tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha tirar do nosso meio todo o trabalhar do inimigo que impede da tua palavra de ser pregada, da tua palavra de ser ouvida e da tua palavra de ser vivida. Em nome do Senhor Jesus, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade nos nossos corações, hoje, amanhã e eternamente. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus vivo, santo e fiel. Pode se assentar. Essa passagem vai falar do cego Bartimeu. O nome Bartimeu tem um significado. Bar quer dizer filho, Timeu quer dizer honrado. Então, Bartimeu, então filho de Timeu. Você vê aqui no versículo 45 que Marcos, ele vai relatar que Bartimeu é cego mendigo, filho de Timeu. Ele é filho de Timeu. O historiador Flávio Joséfo, ele relata esta história. Não sabemos se é verdade, mas ele vai relatar que Timeu era um general que servia a Israel na unidade militar de Betel. E aposentando, tornou-se um cidadão bem-sucedido na região, mas a chegada dos romanos na Palestina, os seus bens foram confiscados. Ele ficou revoltoso, porque a sua aposentadoria foi tirada. E ele liderou vários movimentos. Ele fez várias manifestações contra os romanos. Diz o historiador Flávio Joséfo que ele liderou vários movimentos, ele fez várias manifestações, que os romanos começaram a perseguir Timeu, e pegaram Timeu e crucificaram, mataram Timeu. Às vezes a gente pensa que a nossa história está difícil, mas na hora que pega essa história de Timeu, você já percebe assim Jesus Cristo perguntando: o que queres que eu te faça? Diz o historiador Flávio Joséfo que quando eles levaram Timeu,
eles viram ali Bartimeu, que é chamado por causa do seu pai, Timeu, filho de Timeu. E eles arrancam ali os olhos dessa criança e levam o pai e matam o pai. Mas da criança eles arrancaram os olhos ali para que ele não viesse a se revoltar igual ao seu pai. Igual ao seu pai. Diz, igual eu disse, o historiador Flávio Josefo. Não sabemos se é real essa história. Mas olha, vamos ficar atentos nos detalhes desse texto, só para os irmãos já ver como era a história desse cego Bartimeu. No versículo 46, eu vou pedir para os irmãos acompanharem, porque tem uns detalhes aqui que é tremendo. Vai dizer assim, no versículo 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos, e numerosa multidão, olha o texto falando, numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Bartimeu, ele estava assentado. É bem interessante que ele vai começar a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E Jesus Cristo vai mandar chamar ele, E aqui no versículo 50, você vê que ele estava sentado ali. Vai falar, e lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi com Jesus. Então ele estava ali sentado, presta bem atenção aqui nessa palavra. Ele estava ali sentado. Você vê que era uma multidão que estava passando ali, e ele sentado ali, você vê que ele clamava. Por isso que muitos diziam assim para ele: olha, você está clamando, mas ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir, porque Jesus, ele estava passando, Jesus estava em movimento, e ele estava parado ali. E ele ali parado, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então aqui, nesse texto, eu já trago para as nossas vidas. Você vê a dificuldade que esse homem ele tinha ali para receber o seu milagre. Assim também é nas nossas vidas. Assim é nas nossas vidas. Você vê ali, uma multidão estava passando, ele ali sentado, e ele começou a clamar, e muitos diziam assim para ele: por que você fica clamando? Ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Mas o cego Bartimeu, ele não se importou com o que as pessoas estavam falando. Olha, Deus te trouxe aqui para falar com você, meu irmão, e com você, minha irmã. Creia somente, creia somente, creia somente. E ele não se importou, e ele continuou a clamar. Por isso que Jesus Cristo vai chamar ele. Então, vamos ficar atentos nos detalhes aqui. Vai chamar a nossa atenção no versículo 47. Então vamos aprender com o cego Bartimeu. No versículo 47, pega isso para a sua vida. Você vê que o cego Bartimeu tinha uma grande dificuldade ali. Uma, que ele estava sentado. Outra, que ele não via. Ele só aclamava: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. No versículo 47 vai dizer assim: eu ouvindo que era Jesus. Então o primeiro remédio, a primeira receita que eu já pego desse texto é ouvir. Ele estava sentado. Ele estava sentado, e as pessoas: Jesus vai passar por aqui. Ele, quem é Jesus? Jesus? Você nunca ficou sabendo? Jesus é aquele que está fazendo vários ali milagres, está levando as boas novas, e uma multidão já está seguindo ele. Então aqui o segredo dele, aqui no versículo 7, ouvindo que era Jesus. Então aqui o segredo é ouvir. Vamos agora no livro de Romanos, capítulo 10. Essa é a primeira receita que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Romanos capítulo 10. Versículo 17, vai dizer assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvindo pela palavra de Deus. De sorte
que a fé é pelo ouvir, e ouvindo pela palavra de Deus. Então o cego Bartimeu está ouvindo. Aqui em Romanos está dizendo: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvindo pela palavra de Deus. Então não importa o tempo, você já ouviu quem é Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 13, no versículo 8, vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E será eternamente. Então você já ouviu o que é Jesus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Vamos agora em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então aqui o cego Bartimeu, ele tá ouvindo, ele ouviu. E o segundo passo que ele vem nos ensinar com essa passagem, ele vai clamar. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Então, primeira receita. Paz, Valdinei, tudo bem? Primeira receita é ouvir. Então você já ouviu, você já sabe quem é Jesus. Agora o segundo passo que Jesus Cristo está falando para você nesta noite é clamar. É clamar. Então não é só ouvir. Você já sabe quem é Jesus. Mas agora é clamar. É clamar. Vamos em Jeremias capítulo 33. Vamos agora em Jeremias. Capítulo 33. Quem já consegue ouvir Jesus falar em nossos corações, diga amém. Quem já consegue ouvir Jesus Cristo falar nos nossos corações, diga amém. Amém. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o cego Bartimeu, ele está clamando. Que em Jeremias Deus já está falando através da tua poderosa palavra, e a palavra de Deus não volta vazia. Clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O salmista, vamos aqui no Salmo 56, versículo 9. Eu não sei qual é a sua situação, mas toma posse dessa palavra. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Toma posse também aqui, os Salmos 56. Acharam já? No versículo 9 vai dizer assim, quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei, porque Deus está comigo. Então, olha o segredo, Deus falando. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Amém? Então, segredo que o cego Bartimeu está passando para as nossas vidas. Primeiro passo é ouvir. O segundo passo é clamar. Vamos voltar aqui no Evangelho de Marcos, relatado por Marcos, capítulo 10.
versículo 47, vai dizer assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Era um costume deles, você vai ver sendo relatado isso por Marcos, por Mateus, por Lucas, no Evangelho também relatado por João, eles clamando ali: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Mas de Atos para frente, já não é falado Jesus, filho de Davi, é falado Jesus, filho do Deus Altíssimo. Aqui no Evangelho de Mateus capítulo 22, vamos aprender um pouco. Os fariseus, eles tinham esse costume de ficar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Cristo é filho de Davi, o Messias é o filho de Davi. E Jesus Cristo vai, como ele não gostando já disso, ele vai dizer assim para eles, ó, Mateus capítulo 22, versículo 41. Então o cego Bartimeu, a mulher cananeia, ela aclamava assim: Jesus, filho de Davi, porque era o ensinamento que eles estavam tendo. Mas olha aqui, ó, como Jesus Cristo vai dizer, é forte isso aqui. Mateus capítulo 22, versículo 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensai-vos do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chamou-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assentar-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é que é filho de Davi? Olha ele falando aqui, ó: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe pergunta. Jesus querendo quebrar isso, e eles não souberam responder. Quando Jesus perguntou: de quem Cristo é filho? Eles: de Davi. Mas quando Jesus Cristo fala assim, no versículo 43, replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assentar-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Então, ali já estava sendo quebrado isso daí. Jesus, filho de Davi. Jesus é filho do Deus vivo. É ou não é? É ou não é? Então vamos voltar aqui no Evangelho de Marcos. Versículo 47, capítulo 10. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu muitos o repreendia para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começou a clamar ali, ó, muitos falavam para ele: cala, ele não vai te ouvir, né? Ó, não está adiantando, ele não vai te ouvir, ele não vai te ouvir. E assim acontece até mesmo nas nossas vidas. Assim acontece, às vezes até a gente mesmo falando isso: meu, será que vai adiantar? Será que vai mudar a minha história? Será? Às vezes não é nem mais não é mais nem as pessoas que falam para você desistir. Às vezes é nós mesmos que falamos assim: eu vou ficar aqui mesmo desse jeito, trabalhando em casa, né? Eu vou levar a vida assim, né? Assim, às vezes
é a gente mesmo que começa a desanimar. Mas aqui no livro de Hebreus, vamos em Hebreus capítulo 10. No versículo 36 vai dizer assim, ó: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. No versículo 25, eu gosto muito desse texto, que ele vai falar assim, ó: não deixai de congregar, como é costume de algum, ainda mais sabendo que o fim está próximo. No versículo 36, ele vai dizer: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. No 38, mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem mais prazer nele. A minha alma não tem mais prazer nele. A minha alma não tem mais prazer nele. E esse texto aqui é impactante, porque eu vejo aqui no capítulo 11, que o escritor de Hebreus, ele está falando com alguém que estava fraco. Alguém que estava fraco. Olha, eu vou pedir para os irmãos fazerem assim com as mãos. Fazem assim. Agora pode fechar. Tem alguma coisa aí na sua mão? Eu coloquei alguma coisa na sua mão? Não tem nada. Nada. Mas ó, através da minha fé, eu falo assim: eu estou colocando a coisa mais valiosa deste mundo, que é a palavra de Deus. Mesmo hora que você fechou, segura firme, mas não tem nada na minha mão. Tem sim a sua fé. A sua fé. Você não pode fazer igual muitos, desacredita das coisas que Deus tem para minha vida e para a sua vida. As promessas que Deus tem para mim e para a sua vida. E fazendo este gesto aqui, é Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que se não vê. Olha aqui, ó, você não está vendo nada, uma semente, mas aí já foi plantado dentro do seu coração. Por isso que o escritor está falando: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que se não vê. Então, você não está vendo, mas o importante é você crer. Esse é o segredo, é você crer. Por isso que o escritor está declarando para alguém que está fraco: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que se não vê. Então fica firme, pois só estando firme é que você vai saber o que Deus realmente tem na sua vida. Foi só eu ficar firme para mim saber os propósitos de Deus na minha vida. Então Deus, ele está falando aqui: fica firme. Olha aqui no versículo 6 de Hebreus capítulo 11: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Então olha ele falando: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Então você só vai saber o propósito de Deus na sua vida é se você segurar mesmo firme, igual você segurou aí, que muitos rejeitam. E a palavra é o propósito de Deus. Jesus Cristo, ele vai até falar uma história do amigo importúneo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 5, que eu não vou ler, não vou só falar, que esse amigo recebeu uma visita, e ele foi meia-noite na casa do seu outro amigo, e ele batia assim: me arruma 3 pães aí. Esse amigo lá de dentro: ó,
eu já fechei a minha porta e eu já estou deitado com o meu filho. Não vou levantar. Mas Jesus Cristo vai falar assim, mas na insistência daquele, eu quero 3 pães. Eu quero 3 pães, eu quero 3 pães, eu quero 3 pães. De tanto ele importunar, tanto ele ficar ali, ó, batendo na porta, este homem levantou e falou assim, meu, de tanto você ficar me importunando, toma aqui, vai, senão ele não ia. Então Jesus Cristo vai falar diversas passagens, até mesmo daquela mulher, da viúva, que ia até o juiz ali, ó, pega a minha causa, e o juiz falava assim, não. Ela ia embora ali, mas ela não desistia no outro dia, levava novamente ali, pega a minha causa, eu não já falei para você que eu não vou pegar? E novamente ela ia com uma notícia ruim, não peguei, mas ela voltava no outro dia, pega a minha causa, eu não sei quanto tempo ela ficou fazendo isso, não sei se foi 1 ano, 2 anos, esse juiz, não, mas chegou uma hora que ele falou assim, ó, para essa mulher parar de ficar me importunando, eu vou pegar logo, resolver, e ela vai ser feliz e vai me deixar feliz também. Então Jesus Cristo está dizendo que você tem que continuar, igual a palavra fala, pedi e dai-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta abre. A porta abre. Qual é o seu milagre? Você vê que esse cego, ele não desiste. E muitas pessoas desistem. Desiste de lutar por uma família, deixa a Deus dará. Desiste de lutar pelo seu casamento. Desiste de lutar, hoje em dia até a fé está tão fraca que desiste de lutar pelo filho. É igual a mulher lá, clamando pela vida da filha. Tem muitas pessoas que está desistindo, mas você não. Hoje, olha, você pegou a palavra. Você pegou a palavra. Faça igual esse cego Bartimeu. Vamos voltar aqui no Evangelho de Marcos. Olha, Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 10, vai dizer, aquele que ouve um desses pequenininhos, a mim me ouve, e aquele que rejeita um desses pequenininhos, é a mim que me rejeita, e aquele que me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Eu sei que Deus está usando a minha vida para falar com os irmãos, do mesmo modo que Ele usou a vida de outros irmãos para falar comigo. E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, hoje Deus está te dando a receita para a transformação da minha e da sua vida, vamos dizer assim. Versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. De tanto ele clamar, no meio de uma multidão, versículo 49, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E olha como é forte isso. O cego Bartimeu, ele está vivendo a palavra de Deus, ele está ouvindo. Além disso, olha, eu citei alguns versículos que ele está clamando. Como eu disse aqui, olha, Deus ele está falando, se você fizer do mesmo modo que esse Bartimeu, do mesmo modo que disseram para ele que eu não iria ouvir, mas eu ouvi, eu também vou atender o seu pedido, porque eu tenho ouvido sim. E muitas pessoas deixam de ficar clamando. Aí a palavra fala, pedi e dai-se-vos-á. Pedi e dai-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Então é pedir, você não pode desistir. Você não pode deixar de acreditar nos seus sonhos.
no seu propósito. Então a palavra está dizendo: pedir, pedir, dai-se-vos-á. Ele está pedindo, ele está clamando. As pessoas estão falando para ele não vai te ouvir. E Jesus Cristo andando. Jesus Cristo vai mandar chamar ele. Jesus Cristo vai mandar chamar ele. Olha aqui no versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Então olha, Jesus Cristo está mostrando aqui para mim, sabe o que? Tem pessoas que estão clamando, mas eu estou clamando, eu estou chamando, eu oro, tá bom? Jesus está usando a minha vida para falar com você. Ele está ouvindo, mas Ele está usando a minha vida para falar. Ele está te ouvindo, mas é você que não está ouvindo Ele. Ele já está mandando te chamar faz tempo que Ele queria mudar a sua história. Faz tempo que Ele queria mudar a sua história. Ele já mandou te chamar faz tempo. E você que está antecipando ali, você que não está ouvindo o seu chamado, ele te chamando, e é bem interessante isso. Olha, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, vamos só para ver. No Evangelho de Mateus, capítulo 4. Quem achou, diga um glória a Deus. No versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Versículo 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, do barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, voltando aqui para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a palavra fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você vê que Jesus, ele chama Pedro e André uma vez só: segue-me, vos farei pescadores de homens. Eles deixam ali o barco ali, começa a seguir. Nem disso ele chama Tiago, João, filho de Zebedeu, e eles automaticamente eles ouvem ele. E aqui, ó, Jesus está falando, né? Chamai ele, chamai. Quando eles vão chamar esse cego Bartimeu, olha outro detalhe. No versículo 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. No versículo 50, lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Então olha, esta capa ele usava para mendigar. Então ó, Jesus Cristo está chamando ele. Ele está deixando aquela capa que ele usava ali para mendigar, aquilo que deixava ele assim como mendigo, que mostrava que ele era um mendigo, que falava do seu passado. Ele está deixando ali o seu passado. Você está pegando isso aqui? Então Jesus está mandando chamar, ele está se levantando e ele está deixando aquela capa que representa o seu passado. Jesus Cristo está falando assim: olha, se você quer me seguir, você vai ter que esquecer
passado ali. Sabe, você vai ter que querer uma nova vida. Uma nova vida. Você tem que fazer igual o cego Bartimeu. Você tem que deixar aquilo que te causava vergonha, esquecer o passado. Esquecer o passado. Aqui no livro de Isaías, capítulo 43, tem muitas pessoas que se aproximam de Jesus, mas não quer largar ali o passado. É vida nova agora. Isaías 43, no versículo 18. Olha a palavra que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Olha Deus falando, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, eis que faço coisa nova. No versículo 25, ele vai dizer assim, ó: eu mesmo sou que apago as tuas transgressões. Esse Deus é misericordioso demais, hein? Igual eu aprontei. Quando eu me deparei com essa palavra, eu falei, não vou perder uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Versículo 25, ó, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. E dos teus pecados não te lembro mais. Mas para isso é preciso você esquecer o passado. Olha o versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Não o percebeis? Então tem que fazer igual esse cego Bartimeu. Esse cego Bartimeu, ele está deixando ali a capa. O cego Bartimeu está deixando ali, está querendo vida nova. Tem muitas pessoas que, quer ficar trazendo o passado. Esquece o passado. Tem pessoas que brigam, Cris, por causa de uma tampa de panela. Você parou ali, essa tampa é minha, a panela é minha, mas eu vou ficar com uma tampa de panela, né? Esquece, é vida nova. Creia no Deus Todo-Poderoso. Creia no Deus Todo-Poderoso. Voltando aqui no Evangelho de Marcos, ele já está tomando posse. Olha, hoje, eu creio que você também está tomando posse. Você está esquecendo, deixando ali aquilo que causava vergonha na sua vida. Você vai está recebendo essa palavra, uma vida nova. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. É onde que nós entramos lá na história que conta o historiador Flávio Josefo. Mas você vê aqui que antes ele via e agora ele não está vendo mais. Ele está na presença de Jesus ali. E Jesus está perguntando para um cego: Cris, o que você quer que eu te faça? Jesus, ele mostra que tem muitas pessoas cegas assim, hoje, assim, que antes até via, mas assim arrancaram também, e hoje já não consegue ver mais, que Ele é o único caminho, que não
possa ajudar a não ser ele. Aqui Jesus Cristo, ele já está falando assim nos tempos de hoje, pessoas que via, mas agora não vê mais, sabe, louvava, pregava, mas arrancado, fazia a obra, gostava, vamos para a igreja, vamos, mas sei lá, alguma decepção assim na vida, arrancou essa visão que Cristo, ele antes trazia. E Jesus Cristo está perguntando aqui: que queres que eu te faça? Esse cego poderia pedir qualquer coisa, mas ele vai falar assim: que eu torne a ver, mestre, que eu torne a ver, que eu torne a ver. Fala assim: o melhor pedido que um irmão pode fazer, uma irmã pode fazer. Chama o irmão para sentar aqui. Chama lá o Edson. Vem aqui, meu irmão, senta aqui. Entra aí. Isso. Entra aí, meu irmão. Falei que qualquer dia eu vou fazer uma caminhada com o irmão, né? Não é? Lembra? Eu vou fazer uma caminhada com o irmão qualquer dia. Então aqui esse cego está de frente para Jesus. E Jesus está perguntando para ele: o que queres que eu te faça? E ele vai falar: que eu venha tornar a ver. Igual eu disse aqui, ó, no tempo de hoje, Jesus Cristo falando assim. Tinha pessoas que nasceram assim, sabe, brincando na minha casa, sabe, fazendo ali na minha presença, mas devido assim, algo machucou muito essa pessoa, e essa pessoa acabou se afastando. E Jesus Cristo está perguntando para essa pessoa que antes via e roubaram esta visão que a igreja é boa, que a igreja produz bons frutos. E Jesus Cristo está perguntando novamente ali: o que queres que eu te faça? Esse cego vai dizer: que eu torne a ver. Porque igual eu falo assim, ó, não existe um milagre melhor nessa vida, ou maior, do que ver a salvação, do que desprender assim das coisas desse mundo e viver Cristo. Não existe milagre maior ou melhor do que ser curado da cegueira espiritual. E Jesus Cristo está perguntando: o que queres que eu te faça? Às vezes tem pessoas que falam assim: eu quero que o Senhor restaure o meu casamento. Você vê que tem situações que nos traz para Jesus, que nos leva para Jesus. Que estava levando esse cego aqui era a cegueira. Às vezes tem situações que acontecem nas nossas vidas que é só para nos aproximar de Jesus Cristo, que é para nos aproximar de Jesus Cristo. E nesse exato momento, olha, Cristo está usando a minha vida para falar: o que queres que eu te faça? Tem pessoas que, tendo uma oportunidade dessa, vai até pedir que eu venha ter minha casa, que eu venha ter um carro. E tendo a oportunidade de dizer assim: eu quero o Senhor, Pai. Que eu sei que eu tendo o Senhor, eu vou ter um casamento abençoado, eu vou ter uma família abençoada. Eu tenho o Senhor, Pai, eu tenho tudo, é igual Davi, pode me arrancar tudo, mas o Espírito Santo, esse não. Esse é o que me coloca para cima.
Esse é o que intercede por mim. Quando eu estou pensando em desistir, quando eu estou pensando em falar, não, esquece Deus, não sirvo mais para nada, o Espírito Santo começa a interceder, não, ela está falando que te ama, que ela está fraca, mas ela precisa de ti, ela precisa de ti. Então, tem essa oportunidade. Jesus Cristo está dizendo, o que queres que eu te faça? Ele vai falar assim, que eu torno a ver, mestre. E olha que bem interessante. Então Jesus, no versículo 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus. Então recebeu o milagre. Mas sabe o que ele fez, esse cego Bartimeu? Agora eu não te largo mais. Agora eu não te largo mais. Onde que o Senhor for, eu vou indo junto com o Senhor. Hoje eu vejo assim, ó, Deus, Ele abrindo aqui os olhos dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão nos assistindo, Ele curando dessa cegueira. Deus está restaurando aquela intimidade que Ele tinha antes, na vida do irmão, na vida da irmã. Deus, Ele está restaurando. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus, Ele está restaurando. Amém. Este é o ensinamento da passagem do cego Bartimeu. Olha aqui, ó, você tem que ouvir, meu irmão, ouvir, minha irmã. Sei que você já está clamando, mas ó, Jesus, Ele está te ouvindo, mas agora você tem que ouvir Ele. Ele está te chamando. Então, ó, faça igual o cego Bartimeu. Deixa essa capa, aquilo que te traz vergonha, deixa ela atrás. É vida nova, eu declaro na vida da irmã, do irmão. E Ele está te chamando, amém, glória a Deus. Toma posse dessa palavra, Deus abençoe, viu, a vida do irmão, da irmã, amém, glória a Deus.